Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho dúvida nenhuma que será extremamente impactante essa segunda aula com o professor missionário Ricardo Dias, com o tema Povos Indígenas. Ele é casado com a missionária Lívia Emília, pais Elisama, de 22 anos, e da Evelyn Raquel, de 21 anos. Ele é diretor do projeto Tenehara Alfa, atua como missionário entre os povos indígenas há 17 anos. Atualmente trabalha com a etnia Saterê Maué, em Maués, no Amazonas, com a evangelização, discipulado, plantação de igrejas e formação de igrejas e obreiros locais. Isso é só uma pequena parte do currículo que o nosso professor já pode chegar à frente, meu querido, tem toda a liberdade para estar ministrando a aula, e essa é só uma pequena parte. Ele vai complementar o currículo dele, porque é muita coisa e a língua eu não sei falar. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa oportunidade, louvar a Tupana. Tupana é Deus para o indígena. Eu gostaria de louvar a Tupana por estar mais uma vez na sua casa, na sua presença, louvando, glorificando e bendizendo o seu santo nome. Quero louvar a Tupana por estar mais uma vez aqui na igreja, Assembleia de Deus, Missão aos Povos, em Uberlândia, Minas Gerais. É a primeira vez que nós estamos aqui no estado de Minas Gerais, há alguns dias ministrando em algumas igrejas, em algumas congregações, e tem sido assim uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa, poder estar na comunhão dos irmãos, por onde temos passado, temos sentido muito carinho por parte dos irmãos que nos recebem em cada igreja, em cada lugar, por onde nós temos passado. Quero louvar a Deus, quero louvar a Tupana pela vida do pastor Alex, pela confiança que ele depositou em estar cedendo o altar, o púlpito desta igreja, para estarmos ministrando aqui para vocês a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Nós estamos ministrando aqui no curso de aperfeiçoamento de agentes missionários, é isso? Chamado ou denominado de CAAM, tá certo? CAAM. Então é um prazer muito grande poder estar aqui falando para vocês a respeito do que nós vamos estar tratando nesse momento. Antes disso, eu gostaria de estar meditando com vocês, lendo apenas um versículo, aliás, 2 versículos, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 1, versículo de número 2, não sei se vocês vão colocar no projetor aí. Muito bem. Lucas, capítulo 8, versículo de número 1. Está assim escrito: e aconteceu depois disto, que andava Jesus aonde, irmãos? Vamos melhorar? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 já. E aconteceu depois disto, que andava... Verso 2. Muito bem, amém. Só até o versículo número 3. É um versículo que nos mostra que Jesus, sendo o nosso maior exemplo missionário a ser seguido, ele andava de cidade em cidade, ele andava de aldeia em aldeia, os 12 iam com ele, e também algumas mulheres. E onde tem mulher, com certeza também tem criança, tem jovem. Então, a obra missionária, ela é, sem dúvida alguma, irmãos, um dever de todos nós, de toda a igreja. Realizar missões é um dever de todos nós. Nós temos uma missão. Você poderia, por gentileza, com carinho, falar para a pessoa que está ao seu lado: nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E eu quero aqui, irmãos, parabenizar a igreja, a Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Eu, sinceramente, tenho andado, irmãos, em muitos estados, e até fora do Brasil. E confesso para vocês que eu estou enamorado com essa igreja. A igreja, Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Porque eu percebi, como missionário, que essa igreja, ela entendeu
o seu papel em missões. Eu percebi que essa igreja, de fato, ela vive a atmosfera missionária. E ela tem inculcado na cabeça dos seus membros que o papel, o dever de se fazer missões é de toda a igreja. Tanto que vocês têm aqui um curso específico, exclusivo, com essa finalidade. Então eu quero aqui parabenizar esta igreja por entender que a sua natureza é missionária. E por entender que o nosso Deus, o Senhor das missões, também é missionário. Amém, meus irmãos? Antes de nós entrarmos aqui no assunto que nós vamos estar tratando com vocês, eu gostaria que vocês assistissem 2 vídeos bem curtos, onde nós vamos estar então aqui fazendo uma introdução do que nós vamos estar conversando com vocês aqui nessa tarde. Os irmãos aí, os jovens da mídia, já podem soltar o primeiro vídeo e em seguida já podem soltar o segundo vídeo também. Você pode não acreditar, mas ele está vivo. Você pode não ver, mas ele está perto de você. Ele vive um paraíso. Ele fala uma língua diferente da sua. Ele é polêmico. Ele é histórico. Tem gente que diz que ele não é brasileiro. Tem gente que pensa que ele é um assunto do passado. É hora de você ter um encontro pessoal com ele. Aí o mais incrível a respeito dele é que nunca ouviu falar de Jesus. O universo indígena possui grandes desafios. Envolva-se. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte.
Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas.
Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Irmãos, eu quero nessa tarde falar para vocês o seguinte tema: povos indígenas, o maior desafio missionário em terra brasileira. Quando nós estudamos acerca dos principais desafios missionários no nosso país, no Brasil, eu não sei se vocês já estudaram esse tema aqui, né? Se vocês já ficaram assim a par de quais são os principais grupos, né, considerados os menos evangelizados do Brasil. Vocês já estudaram essa matéria? Ou não? Se não estudaram, certamente vocês estarão prestes a estudar. Então, para os que não estudaram ou não conhecem ainda, eu quero enumerar aqui aqueles que nós consideramos os grupos menos evangelizados do Brasil, ok? Se quiser anotar, fique à vontade, porque isso aqui são dados muito importantes para o nosso conhecimento missiológico. Então, nós temos os grupos menos evangelizados do Brasil. Os indígenas, em primeiro lugar. Em segundo, vem os ribeirinhos. Depois nós temos os ciganos e os sertanejos. Depois nós temos os quilombolas e também os imigrantes. Depois nós temos os surdos e também temos os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Esses nós consideramos como sendo os grupos menos evangelizados do nosso país, os grupos menos evangelizados do Brasil. Só que nós temos aqui, irmãos, e é sobre esse tema que eu quero tratar, os povos originários, os povos indígenas. Por que razão eu utilizo esse termo, né? O maior desafio missionário em terra brasileira, e eu vou explicar para você. Antes disso, eu quero lhes fazer uma pergunta. Algum de vocês aqui já tiveram, em algum momento da sua vida, a curiosidade de saber ou de querer entender de onde foi que surgiram os povos indígenas, uma vez que quando os portugueses aqui chegaram em 1500, já existia um número muito grande de pessoas que moravam nessa nação, que moravam nessa terra? Algum de vocês já tiveram essa curiosidade? Eu acho que se vocês observaram bem o vídeo falou um pouquinho sobre esse assunto. Mas só para se aprofundar um pouquinho, porque essa foi uma curiosidade que há muito tempo também eu carreguei, e eu acredito que é uma curiosidade que muita gente... E é uma das perguntas que mais me fazem quando eu estou por aí palestrando, ministrando sobre esse tema. É uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Tá? Então, irmão, segundo a história, os indígenas que habitam hoje no Brasil, eles são descendentes dos asiáticos, que migraram para a América através do que nós chamamos de Estreito de Bering. Tá? Durante a última era glacial. É um estreito que separa a Ásia da América do Norte, conectando o Oceano Ártico ao norte com o Mar de Bering ao sul. Então, acredita que nesse período que nós chamamos de era glacial, né, ocorreu ali naquela região, ele congelou e possibilitou a passagem a pé de várias pessoas, né, que migraram para os Estados Unidos ali e então vieram descendo para a nossa região. E eu, sinceramente, irmãos, quando penso sobre esse assunto, o que me vem à cabeça? O que me vem à cabeça é o que aconteceu na Torre de Babel. Vocês lembram que quando houve na Torre de Babel, né, aquele acontecimento do Senhor confundir a língua das pessoas, e elas procuraram se espalhar sobre a terra, cumprindo o propósito original de Deus, que era com que as pessoas habitassem toda a terra. Então, da mesma sorte, esses indígenas vieram para cá, também seguindo este propósito original de Deus. Amém? E eles, então, povoaram todo esse país. Por essa razão, quando os portugueses aqui chegaram, os europeus aqui chegaram, eles encontraram 8 milhões
de pessoas que já estavam aqui, que já moravam aqui, tá certo? Quando nós falamos, meus amados, sobre os povos indígenas, dentro de um olhar missiológico, nós vamos perceber que os povos indígenas, ele é um desafio não só para o Brasil, ele é um desafio para missões mundiais. Até porque quem foram os primeiros a entender a importância de também se evangelizar os nativos, os indígenas, foram os estrangeiros. Essa iniciativa, ela não partiu dos nacionais, ela não partiu da igreja brasileira. Essa iniciativa, ela começou com as missões internacionais. Eles foram os primeiros a fazer contatos com os indígenas e também iniciar uma evangelização, trazer a eles o conhecimento do evangelho. Tá? Hoje nós contamos, irmãos, com uma população indígena cada vez mais crescente. Eu trouxe para vocês aqui alguns dados, algumas informações atualizadas. Especificamente para essa palestra aqui, eu trouxe informações bastante atualizadas. Então perceba, em 2010, quando foi feito um censo acerca do número, da quantidade de indivíduos indígenas no nosso país, nós tínhamos aí cerca de 896 indivíduos, 1.000 pessoas, distribuída em mais de 305 povos, segundo o Instituto Socioambiental. Já em 2022, que foi o último censo a ser realizado, constatou-se que existem no nosso país cerca de 1.693.000 indígenas. E este número só vem crescendo por um outro fator natural, né? Indígenas, eles têm muitos filhos, certo? O indígena, ele tem muitos filhos. Então, você chega numa aldeia, é comum você encontrar uma família com 7, 8, 10, 12 filhos, né? Até porque eles não têm aquela ideia da prevenção, né? De se prevenir para não ter muitos filhos. É comum que os indígenas eles tenham muitos filhos. Então, por essa razão, esse número ele vem crescendo cada vez mais. A atualização de 2018, ela traz um total de 344 povos indígenas. Eu quero que agora você preste atenção. Tente imaginar comigo aqui. 344 povos indígenas. Quando eu me refiro a povos indígenas, eu não estou me referindo a aldeias. Eu estou me referindo a um grupo específico de indígenas. Então, nós temos hoje no nosso país 344 povos indígenas. Quem aqui imaginava que na nossa terra chamada Brasil, nós falávamos uma única língua? Muita gente acha que no Brasil nós só falamos o português. E isso não é verdade. Nós falamos, meus irmãos, mais de 181 línguas maternas. E essas línguas estão distribuídas justamente entre os povos originários, entre os povos indígenas. Então, observe como se divide hoje os grupos indígenas no nosso país. Dessas 344 etnias existentes no Brasil, 228 etnias, elas são conhecidas e oficialmente reconhecidas. Dentre essas 340 etnias, 27 são consideradas isoladas, ou seja, aldeias ou povos indígenas que não têm acesso, ou que a civilização não tem acesso a eles e nem eles têm acesso à civilização. Eles simplesmente vivem isolados, totalmente separados do mundo à sua volta. E 10 estão parcialmente isolados, são aquelas que já estão mantendo um certo contato através de órgãos governamentais, como FUNAI, como FUNASA, que precisam manter um contato com essas etnias. E nós temos também 9 etnias possivelmente extintas, ou seja, que deixaram literalmente de existir por diversas razões e por diversos fatores que eu não posso agora aqui tratar desse assunto. E como eu falei para vocês, falávamos 180 línguas maternas, mas em um levantamento de censo mais atualizado, constatou-se que
ao descobrirem outras etnias, recentemente, esse número subiu para 185 línguas diferentes faladas entre os nossos irmãos indígenas. Então, 52% desse povo, desse aglomerado de povos indígenas, 52% eles habitam em aldeamento, eles moram na aldeia, eles moram no coração ali da floresta, da selva, ou do local aonde foi demarcado a sua terra. E 48% estão em regiões que são chamadas de regiões urbanizadas ou que estão em processo de urbanização. Locais onde a cidade cada dia mais vai crescendo e vai se aproximando dessa aldeia. E com isso, eles também vão se aproximando da cidade e com isso eles vão se acostumando com a vida urbana. Está dando para os irmãos entenderem? Cerca de 60% da população indígena brasileira habita o que nós chamamos de Amazônia Legal, que é composta pelos estados do norte: Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão. Então, quando nós falamos que missão com os povos indígenas é o maior desafio missionário em terra brasileira, esse aqui são um dos desafios. É nós conhecermos, é nós descobrirmos onde estão localizadas essas etnias, onde moram esses povos e o que fazer para chegarmos até eles e assim podermos então comunicar a eles o Evangelho. Quando nós tratamos acerca do conhecimento que esses povos têm acerca da palavra de Deus, nós encontramos um outro grande desafio, irmãos, a ser transposto. Por exemplo, dessas 344 etnias existentes no nosso país, 121 delas permanecem sem nada, absolutamente nada, de informação, de conhecimento do Evangelho. Eles não têm conteúdo nenhum na sua própria língua do Evangelho. 121 etnias não tem uma porção bíblica, não tem, quem sabe, até mesmo um versículo escrito em um papel na sua própria língua. 101 etnias permanecem sem nada do Evangelho, como também podem ser consideradas pouco ou não evangelizadas. Pouco ou não evangelizadas. E para vocês terem uma ideia e ficarem pasmos, 95 etnias dessas 344 que eu falei, 95 etnias nunca, jamais ouviram sequer falar do nome de Jesus. Vocês entenderam? 95 etnias, nos nossos dias, aqui agora, nunca sequer ouviram falar acerca do nome do Salvador, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, dessas etnias que eu aqui falei para vocês, dessas 344 etnias, 41 já possuem o Novo Testamento, ou a Bíblia completa na sua própria língua. Graças a Deus por isso. 41 etnias possuem a Bíblia completa na sua própria língua, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o desafio de traduzir a Bíblia para a língua indígena, que é um desafio também gigantesco, desafiador para o missionário, para a missionária que tem um chamado para trabalhar com o povo indígena. Segundo um estudo, atualmente em 3 línguas, a Bíblia completa, que serve para 7 etnias. Então, escute, existem etnias diferentes umas das outras que são falantes da mesma língua, que nós chamamos de tronco linguístico. Vou dar um exemplo para vocês. Eu pertenço a uma etnia chamada etnia Anambé. Essa etnia Anambé, ela já possui a Bíblia completa. E ela serve para 2 outras etnias, que são os Tembé e os índios Guajajara, porque falamos todos 3 a mesma língua, embora com dialeto um pouco diferente. Dá um exemplo para vocês aqui, bem clássico, bem simples. Enquanto o índio Tembé e Anambé, ele vai dizer assim, bom dia, ele fala assim, Adenequeme, que é bom dia. O índio Guajajara fala Zedequeme,
mas a gente entende que é o mesmo bom dia, é como se ele estivesse falando com um certo sotaque, mas é compreensível, semelhante ao espanhol. Deu para entender? Por essa razão, se os irmãos que são venezuelanos pegarem a Bíblia em português, eles vão conseguir ler um pouco. Vão conseguir ler um pouco. A mesma coisa, se eu pegar a Bíblia em espanhol, eu vou conseguir ler um pouco, porque há uma semelhança em ambos os idiomas, certo? A gente entende um pouco o que ele fala. A mesma coisa a Bíblia na língua portuguesa, do português de Portugal. Deu para entender? Mas que não é o correto. O correto é que cada etnia tenha a Bíblia na sua própria língua. Mas na ausência de não tê-la ainda, ele acaba se utilizando da Bíblia de um parente que a língua é mais próxima da sua. E em 23 porções bíblicas, 59 contam com porções da Bíblia. 59 etnias contam com porções da Bíblia. O que são essas porções da Bíblia, irmãos? São, por exemplo, o livro de Lucas. Vamos dizer assim, digamos que existe uma etnia que, embora não tendo a Bíblia completa, ela tenha pelo menos o livro de Lucas. E se ela não tiver o livro de Lucas, ela tem pelo menos ali algumas parábolas de Jesus na própria língua. É suficiente para que eles conheçam tudo a respeito de Jesus? Não, mas já é uma iniciativa. Já é um trabalho em andamento. Já é algum conhecimento que eles já vão tendo acerca da palavra de Deus. E apesar das 25 agências missionárias que bravamente atuam entre os índios do nosso país, esse trabalho ainda precisa de muitas pessoas que se envolvam com esse trabalho. A nossa oração é para que Deus levante pessoas, missionários, missionárias, com a chamada para os povos indígenas, para aceitarem o desafio, irmãos, de trabalhar na tradução da Bíblia ou de porções bíblicas para os povos indígenas, para os povos originários, principalmente para aqueles que não têm nada de porção bíblica ou algum livro da Bíblia, ou algum evangelho na sua própria língua. Então, a força missionária, ela tem sido ao longo das décadas um divisor de águas na subsistência das línguas indígenas brasileiras, sob o esforço de algumas agências que eu vou citar o nome aqui, chamada CIL, Missão Novas Tribos do Brasil, Missão Além e Jocum, além de outras agências missionárias que atuam bravamente também com este propósito, com esta finalidade de trazer porções bíblicas para os povos indígenas ainda que não têm a palavra de Deus na sua própria língua. Daqui a pouco vou falar sobre esse desafio, vou guardar um pouquinho ele aqui para falar para vocês mais sobre esse desafio da tradução da Bíblia. Então, eu gostaria de pontuar aqui, meus irmãos, quais são os maiores desafios na evangelização dos povos indígenas. Eu sei que aqui os irmãos, me parece que já tiveram contato. Quem já teve contato com alguma tribo indígena aqui? Só temos uma irmã, 2, 3 irmãos. Só temos 3 irmãos, 4 com uma etnia. Você já foi lá dentro da aldeia, você teve um contato com o indígena. 5 lá atrás, 6. Temos alguns irmãos. Muito bem. Tem algum representante aqui, algum líder aqui do CAN? Todos saíram? Então vocês passem a informação para eles. Eu estou desafiando vocês a conhecer a tribo indígena Sateré Maué, aonde eu sou o pastor daquela igreja. Vocês não estão felizes não, né? Sim. Agora vocês precisam ir lá no Amazonas, na tribo Sateré Maué. Amém? Então, meus irmãos, nós temos uma igreja em franco crescimento no coração da selva amazônica, chamado... Vocês querem saber o nome da nossa igreja? Querem que eu fale? O nome da nossa igreja indígena é Tupana Pot Atunum Rap Sateré Ivaniá Piat Rap Marau Ipé, que quer dizer em português Assembleia de Deus, Missão Sateré, Campo do Marau. Então eu estou convidando vocês, amém? A terem uma experiência transcultural no coração da selva amazônica. Vocês estão sendo convidados por mim. Nós temos uma grande embarcação de 2 andares que cabe lá bastante gente. E se vocês quiserem fazer uma viagem, vocês já estão convidados. Amém? Converse com os líderes do CAN aí e dizem que vocês estão animados para ir lá. Com certeza ele vai atender a solicitação de vocês. Quais os principais desafios
com relação a missões com povos indígenas. Quais são os principais desafios? Vou pontuar alguns que eu considero como sendo alguns dos grandes. Claro que existem mais do que os que eu vou falar aqui, tá? Quem tem conhecimento do trabalho com povos indígenas, com certeza iria me corrigir aqui. Mas eu estou falando acerca do conhecimento que eu tenho, desses 17 anos. Eu vou pontuar alguns. E quem conhece vai considerar e vai concordar comigo, embora existam outros. Então, um dos grandes desafios com as missões com os povos indígenas, nós chamamos de transculturalidade. Tá? O que é a transculturalidade? É o que nós consideramos ser um dos principais desafios. Primeiro, quando nós mergulhamos no universo do indígena, quando nós adentramos no universo de determinado grupo indígena, de determinada etnia, a primeira coisa que a gente faz quando chega numa aldeia, irmãos, não é evangelizar. A primeira coisa que a gente faz quando chega numa tribo, principalmente quando ela não tem conhecimento da palavra de Deus, é não evangelizar. A primeira coisa que a gente faz é se relacionar. É eu conhecer eles, é eles me conhecerem, é eu observá-los e eu ser observado. Tudo começa a partir do relacionamento, do conhecimento, da interação com eles. Segundo, eu preciso entender, eu preciso prescutar, eu preciso fazer um estudo acerca do contexto em que eles vivem. Qual a visão de mundo que eles têm? Porque é diferente completamente do meu universo. É totalmente diferente. O universo do indígena, ele é diferente do seu, dependendo do contexto em que ele se encontra. Primeiro lugar, quando a gente pensa no indígena, quando a gente não tem um conhecimento mais aprofundado acerca do povo indígena, o primeiro erro que nós cometemos é achar que todo índio é igual. Índio anda nu, usa o arco e flecha, fala a mesma língua, e isso não é verdade. O universo indígena, cultural, ele é gigantesco. Cada tribo, cada etnia tem a sua cultura própria, tem as suas tradições próprias, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de crença, a sua maneira de falar. Até o indígena, quando vê um indígena de outra aldeia, de outra tribo, ele acha estranho, ele também tem um choque cultural, quando ele conhece um outro indígena de outra tribo. Deu para entender? Eu visitava muito a Casai, que nós chamamos, que é uma casa de apoio ao índio, lá em Belém, na cidade de Icoraci. E lá tinha uma casa, era muito grande, então eram muitos quartos. E era como se fosse assim, era como se fosse uma aldeia dividida para outras aldeias. Ou seja, cada espaço tinha especificamente para um determinado grupo, porque no momento que eles se reuniam ali, um não entendia o outro. Ele ficava igual a Torre de Babel. Deu para entender? Os indígenas da tribo Tembé não sabiam o que os indígenas da tribo da outra tribo falavam. E eles achavam interessante a cultura de cada um. Eles tinham a oportunidade de conhecer a cultura de um outro grupo indígena que eles não conheciam. E eles achavam também interessante, porque é diferente. Cada cultura é uma cultura diferente. Está dando para os irmãos entenderem? Então, isso acaba se tornando, às vezes, um pouco até complexo. Além disso, há tribos que não falam o português. Então, aqui está outro desafio. Aprender a língua do povo. Quando você vai trabalhar com o povo indígena, você precisa aprender a língua dele. Não é ele que tem que aprender a sua língua, é você que tem que aprender a língua dele. Porque você está na casa dele. Amém? Irmãos, eu sei que para muitos de nós, para muitas pessoas, a cultura indígena parece ser estranha. Mas eu quero aqui desmistificar essa ideia. Escute, preste atenção. Não existe cultura melhor do que a outra. O que existe são culturas diferentes. Não pense que a sua cultura é melhor. Porque aqui você estuda, você vai no shopping, você vai na loja, você se forma, e por essa razão a sua cultura é superior de um indígena. Você pode se surpreender. Às vezes ele acaba se tornando até mais inteligente que você. Não julgue o indígena pela capa. Amém? Então, o que existe são culturas diferentes.
Uma das coisas importantes quando você vai trabalhar com qualquer povo, seja indígena, você vai fazer uma missão transcultural em outro país, é importante estudarmos a antropologia missionária. Existe inclusive um livro chamado Antropologia Missionária, que é para você não cometer gafes ao estar numa cultura que não é a sua. Amém? Então você chega numa cultura indígena, você não pode demonstrar que você está escandalizado com alguma coisa. Você não pode demonstrar desprezo por alguma coisa. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com os índios Tembé, irmãos, o cacique da tribo me levou na casa dele e ele me explicou porque por anos ele não permitia a entrada de missionários na sua aldeia. Isso perdurou muitos anos, até que nós chegássemos ali e eu me identifiquei como indígena, ele permitiu a minha entrada por ser indígena. E ele me explicou por quê. Ele disse, pastor, quando os pastores vieram aqui pela primeira vez, os missionários, em 1900 e preto e branco, eles chegaram aqui, me visitaram, eu deixei eles entrarem, e eu pensei que eles iam vir trazer a palavra de Deus para mim. Eles falaram de Jesus, eles oraram, e perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Eu disse que eu queria aceitar Jesus. E depois que eu acabei de aceitar Jesus, eles olharam para os meus artesanatos e disseram assim, agora jogue fora isso aqui, ó, porque isso aqui tudo é do diabo. Jogue fora isso aqui, porque tudo isso aqui é do diabo. Você sabe o que foi que o cacique respondeu para esses missionários? Ele disse assim, não, seu pastor, isso aqui não é do diabo, não. Isso aqui é meu porque fui eu que fiz. E eu quero trazer para vocês uma informação importante acerca da cultura indígena, irmão. Nem tudo na cultura indígena é santo, mas nem tudo na cultura indígena é diabólico. A gente precisa diferenciar o que é santo e o que é diabólico. Existem tradições culturais entre os indígenas que nós podemos considerar diabólico. Biblicamente existe. Eu sei que isso aqui fere aqueles que pensam diferente, mas a gente que tem um conhecimento bíblico sabe disso. Principalmente o que se trata de rituais e espiritualidade. Existem tribos indígenas que elas ainda atuam muito com a feitiçaria, com a pagelança, com magias, que são contrárias aos princípios da palavra de Deus, com o consultar dos mortos, dos parentes que faleceram. Existe isso, existe. Mas quando eu entro dentro de uma cultura, irmãos, eu tenho que ter muita prudência, muita cautela. Eu não posso chegar já pregando, afirmando que aquilo é do diabo, que aquilo ali é do Satanás. Aquilo pode fechar a porta não só para mim, mas para qualquer outro missionário que vier depois de mim. Então é importante nós demonstrarmos respeito à cultura indígena. Não falar do que não sabemos, sem ao menos conhecermos. Amém, meus irmãos? Porque a cultura indígena é uma cultura muito rica. Segundo desafio chama-se preparo. O pastor falou hoje aqui sobre isso, preparo. Na formação missiológica e também no estudo linguístico, o preparo ele é muito importante. Se você trabalhar com o povo indígena, irmãos, procure estudar sobre aquele povo. Cultura, como começou, o que eles acreditam, o que eles fazem, o que eles não gostam. Você precisa fazer um mapeamento daquele povo. Procurar, antes de você até visitar uma aldeia. Porque às vezes uma simples brincadeira que você faz numa aldeia, irmãos, pode fadar ao fracasso aquele empreendimento missionário. Como uma vez nós chegamos numa aldeia e uma irmã chegou brincando com o indígena e falou assim, já vamos faz aí como índio, já. Os indígenas ficaram olhando para ela assim, não gostaram daquilo. Porque eles acharam que ela estava menosprezando eles, a cultura deles. Por causa de uma brincadeira, eles ficaram com raiva dela. Eles não queriam mais nem saber dela. Ficaram arredios totalmente. Por causa de uma brincadeira de mau gosto. Falta de quê? De preparo. O grande problema hoje, irmãos, de muitos trabalhos entre os povos indígenas, eles não prosperarem, é a falta de preparo. Eu já conheci missionários que, infelizmente, não tinham conhecimento nenhum do povo indígena e estavam lá querendo, na marra, trabalhar com eles. E eu vi que não ia dar certo, e não deu certo mesmo. E não aguentaram passar alguns meses e foram embora. Porque não tinham conhecimento nenhum da cultura daquele povo. Eu conversando aqui com os líderes indígenas, ele chegou para conversar comigo e falou assim, pastor, eu estou orando para Deus libertar esses indígenas desse negócio aí de tucandeira, esse negócio aí que são as tradições do povo. Eu estou orando para Jesus libertar esse povo na frente das lideranças indígenas que tem aquilo como uma coisa sagrada para elas. Eu fui e chamei ele em particular, falei, meu irmão, venha cá, por favor. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, nunca mais falei uma coisa dessa.
Você falou isso na frente das lideranças. Ah, porque tem que falar a verdade. Eu falei, não é assim que funciona, meu irmão. Você não está na sua casa, você está na casa alheia. E eu tive que dar uma aula para eles sobre a questão da valorização cultural. Porque se a gente quer ganhar esse povo, se a gente quer introduzir Cristo no coração deles, eles têm que entender que nós os respeitamos, que nós os valorizamos. Então, é necessário, irmãos, o preparo. Se você vai trabalhar com o povo indígena, se você vai pelo menos visitar, faça um estudo detalhado, procure saber, procure conhecer. Se já tem alguém lá que trabalha com eles, pergunte, converse, para não acontecer de você cometer uma gafe. Amém, meus irmãos? Eu poderia contar muitos testemunhos aqui, mas o tempo não vai permitir. Outro desafio com relação aos povos indígenas, o que nós chamamos de contato. O primeiro contato é sempre um pouco tenso. O primeiro contato sempre é um pouco tenso, principalmente com uma etnia que não está acostumada ao Evangelho ou a ouvir a pregação do Evangelho. E muitas vezes esse contato não é nada amistoso. Às vezes a gente tem um impasse, às vezes tem um certo atrito, às vezes as lideranças não querem deixar você entrar, ou demonstram que não gostaram de você. Existe o que nós chamamos, né, de contato com um contato tenso, um contato com impasses. Mas às vezes esse contato acaba sendo amistoso. Isso vai depender muito do grupo étnico. E em outras situações, eles acabam se tornando bem amigáveis, bem aceitos, né? Tem etnia que você chega que eles só faltam te carregar no colo. Tem outras que eles ficam arredios. Tem outras que eles ficam de longe te observando. Então, esse contato, irmãos, ele acaba se tornando diferente de uma etnia para outra. Tá? O contato. Existem indígenas que eles são grupos isolados com pouco contato com a civilização. Então, aí, nesse caso, a tensão aumenta ainda mais. Porque vocês sabem que existem casos de missionários que entraram na aldeia e nunca mais saíram. Não é porque eles viraram índio, não. É porque eles mataram eles mesmos. Existem casos de missionários que entraram em determinada tribo e não saíram mais de lá. Os índios assassinaram, porque entenderam que eles eram uma ameaça para aquele grupo. Então, normalmente, precisamos utilizar, para fazer esse contato, precisamos utilizar estratégias mais corretas possíveis para determinado povo e contar principalmente com a direção do Espírito Santo. Outro desafio, nós chamamos de logística. Geralmente, chegar em determinado território indígena leva muitas horas de viagem, e até dias, não sei como foi o caso de vocês aqui, para chegar na tribo que vocês foram. E dependendo da região, requer muito esforço físico, disposição atlética. A enorme dispersão territorial, na maioria das vezes, é de difícil acesso. Normalmente, os aldeamentos são no centro da selva, em lugares íngremes, pantanosos, e às vezes a gente precisa conduzir nossos materiais acadêmicos, é livro, é Bíblia, né? Às vezes até alguma coisa para trabalhar com as crianças, nossas bagagens, alimentação, e às vezes num clima tropical escaldante, como é o caso da Amazônia, que é muito quente. Então, trabalhar com indígena não é um desafio fácil e simples. Tudo isso nós temos que ter consciência. Às vezes, para você chegar no centro de uma aldeia, meu amigo, depois vocês vão pegar aqui um folder, que eu vou dar para cada um de vocês. Eu gostaria que, se você não quiser seguir a gente, não tem problema. Mas eu queria que vocês, pelo menos, fossem lá na nossa página, ver o que a gente enfrenta para ir nas aldeias onde a gente evangeliza. É carregando mala na cabeça, às vezes é 3, 4 malas e caixa de som, e pisando na lama, e saindo, entrando na água. Então, é desafiador. Evangelizar os povos indígenas é desafiador, dependendo do lugar aonde você vai fazer esse trabalho, onde você vai fazer essa visita. E o que eu estava falando agora há pouco sobre a tradução da Bíblia, irmãos. Às vezes, a tradução de uma única Bíblia para um povo leva 30 anos. Esse é um grande desafio. E o que eu chamo aqui, também, por último, de missiofobia. Isso é nova, viu? Essa linguagem. O que é isso, missionário? É a perseguição religiosa. Os missionários enfrentam muita perseguição religiosa, principalmente por ativistas anticristãos que ameaçam diariamente a tarefa missionária entre os povos indígenas, e eles estão atuantes nos principais órgãos governamentais, como ONGs, pessoas que se dizem defender os direitos dos povos originários, equiparando-os a seres irracionais, dependentes de tutores,
para as suas tomadas de decisão. Então, os missionários, quando vão trabalhar com os povos indígenas, eles têm que ir conscientes que podem e vão ser perseguidos. Infelizmente, a perseguição religiosa, ela é real para quem trabalha com os povos indígenas. Eu mesmo já sofri várias vezes ameaça, né, de ser levado para a justiça, Ministério Público. Já inventaram muitas coisas a meu respeito no trabalho que eu faço dentro da área indígena. Mas o Senhor tem nos dado graça e nós estamos vencendo os inimigos do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, eu quero encerrar aqui minha participação sugerindo para você alguns livros. Se você puder anotar aí, alguns livros. Tá? Vou encerrar aqui. Um dos livros importantes para você conhecer mais sobre os povos indígenas ou o desafio de missões com os povos indígenas chama-se De Todas as Tribos, de Isaac Costa Souza. Outro livro é Indígenas do Brasil, avaliando a missão da igreja, escrito pelo reverendo Ronaldo Lidório. Outro livro é A Questão Indígena, uma luta desigual, escrito por Ronaldo Lidório e Isaac Costa. E 2 outros livros que eu vou dizer para vocês aqui. Esses aqui vocês não podem deixar de ler, de jeito nenhum. Vocês vão ficar apaixonados pelo trabalho com os povos indígenas. Sua Voz Ecoa nas Selvas, da missionária Sofia Miller. Sua Voz Ecoa nas Selvas. Irmã, compre esse livro. Segundo livro, último livro, Por Esta Cruz Te Matarei, Bruce Olson. São esses livros que eu quero indicar. E Por Essa Cruz Te Matarei. Eu acredito que dá para passar um último videozinho para encerrar. Amém? Vocês vão entender. Esse é o nosso projeto. Nosso primeiro contato com Satélite Mauê. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, solta sua voz, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Vou lançar. Eu vou lançar minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor
e Ele pede alma. Pastor, eu acho que por lá de Anápolis, comprar para nós essa lancha. Você precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa ser um pescador de almas. Nós não tínhamos como chegar na novela, nós tínhamos que alugar embarcações para chegar lá. Aí o pastor comprou esse barco. Você precisa encher o céu, esvaziar o inferno. Você é um pescador de homens. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Vou lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Cante. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Só vocês. Eu vou lançar. E aí participaram do curso. Eu Recebi o certificado no final. tenho vida. Eu ouço a voz E aí na do cidade, Senhor irmão Wesley, nós começamos e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Muito bem. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos, amém? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu disponibilizei para o irmão distribuir para cada um de vocês um folder do nosso projeto, tá bom? Eu gostaria que vocês pegassem esse folder, depois você quiser dar uma olhada nas nossas redes sociais, entender mais do trabalho da gente, tá bom? Os irmãos fiquem à vontade. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado.